Ah lá, começou ao vivo, pede para eles dar um retorno. Olá, pessoal, voltamos. Estamos aqui por perto, só ajustando as questões nossas. Como é que vocês estão? E agora, para quem não estava ouvindo, como está? Olá, pessoal, voltamos. Estamos agora aqui por perto, sim. Só ajustando as questões nossas. Deixa Como é que vocês mudo estão? aqui. E agora? Pronto, senão vocês vão ficar se ouvindo. Pode falar. Tudo bem? Isso é importante. Então vamos lá. Bom, como a gente estava falando, né? É um prazer muito grande voltar na Aparo. É uma associação onde, quando eu fiz a minha faculdade, trabalhei aí na Aparo, foi espetacular. Passei um bom tempo aí com a Denise, aprendi demais. Aprendi também com os associados, são pessoas comprometidas. Então é muito feliz voltar a casa. Então eu estou muito honrado aqui. Quero a Denise mandar um abraço para ela. A Rose, pelo carinho, que a gente ouviu ela aqui há pouco, está nos auxiliando. Então é um prazer estar aqui com vocês. Hoje vai ser uma tarde maravilhosa. Eu estou aqui na minha varanda, nesse sol maravilhoso que está estralando, né, Kelly? Exatamente. Para quem não me conhece, né, reforçando aí, o meu nome é Kélia, sou psicóloga, trabalhei muito nessa parte de treinamento, fui professora, sou professora. É um prazer estar em contato com pessoas e esse convite para nós foi um desafio, bem como o nome da nossa live, né? Finanças, um jogo desafiador. Esse trabalho para nós também foi um desafio. Bom, meu nome é César, a minha formação acadêmica é serviço social. Eu também fiz a parte de contabilidade e alguns conhecimentos na parte de financeira. Eu atuei em organização, sempre fui em organização, desde novinho, né? Hoje eu estou com 60 anos, mas desde 20 anos eu venho trabalhando em indústrias, né? Então eu tenho um conhecimento aí já de uma bagagem muito, muito boa. E hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês alguns aspectos de felicidade, né? Que é essa parte financeira. Exato. Só para uma brechinha, né? Eu e o César, nós estamos juntos há 35 anos, mais propriamente dito 41, juntando namoro, noivado e casamento. Viu só, é muita coisa. E um dos aspectos que realmente respaldou esse nosso relacionamento duradouro, né? Há 41 anos é muita coisa e se Deus quiser virão outros 41, é a questão da parte financeira. Realmente é um ponto de equilíbrio, é um ponto que nos dá um horizonte, um sustento, um alicerce, e isso nos permite caminhar com uma certa tranquilidade. Então vamos lá. Desde já nossos agradecimentos e começando então a nossa live propriamente dita. Peraí, antes da gente começar, eu queria fazer um agradecimento à nossa filha Isabela. Sem ela, isso aqui jamais poderia, viu, gente? Então a Isabela que cuidou carinhosamente, às vezes uma birrinha daqui e dali, mas ela que cuidou da gente aqui, pra gente estar aqui com vocês, né, Evelyn? É isso mesmo. Essa não é da nossa geração. Temos uma família que Um agradecemos. abraço pro Arthur, muito a Deus. pra Muito Laísa, mesmo. né? E vamos lá. Então vamos. Bom, o termo finanças, ele não foi escolhido aleatoriamente, tá certo? Já é sabido, em termos de pesquisa, estudos, análises, que a parte financeira de uma pessoa, de uma empresa, de uma instituição, ela realmente contribui para aquilo que é a qualidade de vida e seu bem-estar. E também, quando essa parte ela não vai tão bem, ela acaba também provocando algumas questões que levam a distúrbios, então ligados à sua saúde física e mental.
Nesse sentido é que foi feita a escolha do nome dessa live. Finanças, um jogo desafiador. Então vamos lá. Primeira coisa, precisamos entender por onde o termo finanças passa. O termo finanças, ele vem do francês, é um termo utilizado enquanto uma fonte de estudo daquilo que pode compreender a junção dos bens e dinheiros, né, de uma pessoa ou de uma empresa. E como essa transação se dá? Com a própria pessoa, entre pessoas ou entre pessoa e empresa. E o dinheiro é um bem. Esse bem, ele serve para que a gente possa adquirir produtos, serviços ou outras questões que nos permitirão transações financeiras. Sendo um bem, né, a palavra bem, é algo que tem algum valor, é algo que nós precisamos cuidar, que nos permite obter, de alguma forma, aquilo que nós desejamos ou necessitamos. Daí a palavra finanças. Vamos passar para a palavra jogo. Então, finanças, um jogo desafiador. A palavra jogo, ela vem de jocos, do latim, que significa brincadeira, entretenimento, diversão. Então, finanças não necessariamente precisa ser algo que é sofrido, pode ser uma brincadeira. Mas como toda brincadeira ou jogo, a gente precisa o quê? Entender de regras e normas de qual a melhor forma de se jogar este jogo. Por ser um jogo, ele pode ser algo no nível individual ou então familiar, de grupo, de uma empresa. E neste caso, nós precisamos entender o papel de cada um dentro deste jogo. Pergunta. Olha, começamos a nossa live falando de alguns termos que constam aí no título da live. Antes de eu dar continuidade, só dê aí um alô se está tudo ok, se a gente pode continuar, se o áudio, a forma como eu estou aqui explanando, né? E depois o César vai ter a parte dele, se está tudo ok. Se é necessário que a gente faça algum ajuste. E para quem está chegando, já chegou, muito bem-vindos. Então, vamos lá. Continuando. Então, o jogo, essa questão, ele pressupõe, então, regras, normas, finanças sendo um jogo, o que nós precisamos? Entender de quais são essas regras. E muitas das vezes a gente acha que finança é uma coisa da naturalidade da vida, que ela despenca do céu e ela vai nos direcionar de alguma forma. Lê do engano, não é bem assim. Quanto mais a gente conhecer dessa questão, melhor nós podemos o quê? Desenvolver esse jogo. Tá certo? Obrigado por estar dando retorno. Obrigada pelo retorno. Continuando aí. Então vamos lá. Existem até algumas expressões interessantes que envolvem a palavra jogo. Abrir o jogo. É o quê? Ser transparente. Olha que interessante. Tá certo? Jogo de cintura. É quando você se vê numa situação mais apurada, você aí vai jogar sua cintura para tentar se safar daquela situação. Tá certo? Virar o jogo. Virar o jogo também tem essa conotação de que, de repente, você está caminhando para um aspecto que você pode perder ou não está conseguindo lidar com aquela situação, você vira o jogo e consegue ter uma alternativa mais apropriada. Você está escondendo o jogo, ou seja, ou você tem um talento ali que você poderia apresentar, ou você ainda não falou toda a verdade. Percebe que todas essas palavras, elas vão permeando a palavra jogo. Qual é a questão do jogo? Assim como ele é um entretenimento, uma diversão, ele também pode nos levar aos vícios, ou seja, uma dependência daquele jogo. E aí isso pode nos trazer resultados negativos. Por exemplo, você pode se tornar mais violento, você pode cometer alguns delitos para trabalhar com aquele jogo, você pode
ter mais ansiedade diante daquilo que é a perda ou o ganho daquele jogo. Então, nós precisamos nos atentar para aquilo que são os aspectos relacionados a um jogo. Quando a gente fala a palavra jogo, ela também pressupõe alguns aspectos ligados a quê? O jogo nos levaria a uma vitória ou a uma derrota, correto? Neste sentido, quais são os elementos que eu tenho? O que eu conheço disso para que eu possa realmente conduzir um bom jogo? Para a gente ir caminhando agora para alguns outros entendimentos, né? Lembrando aí, pessoal da Aparo, a gente sabe que os atletas, né, estão participando dessa atividade. Atleta também participa de jogos e nesse caso em específico, vocês vão me ajudar, correto? Um bom jogador, ele vai estar o quê? Treinado, tá certo? Um bom jogador, ele tem o quê? Foco. Um bom jogador, ele persiste, ele insiste, ele busca recursos, ele é resiliente. Essa palavra resiliente, ela está muito na moda. Resiliente é um termo que diz assim, ó, nós conseguimos, diante de situações adversas, a gente consegue encontrar formas de lidar com ela e depois voltar ao nosso estado original, tá certo? Então, quantas das vezes um lutador de jiu-jitsu, ele quebrou ali a mão e ele consegue lutar até o final, mesmo sentindo dor, mas depois ele tem que logo ir atrás de atendimento médico. Então, ele foi resiliente, ele conseguiu focar no seu jogo e concentrar suas forças para que ele encerrasse essa questão. Isso é a capacidade nossa de resiliência. Em tempos de pandemia, em tempos do Covid, a resiliência é um fenômeno muito interessante para nós. Tá bom. O jogador também tem o autoconhecimento, né? Ele precisa entender quais são suas forças, quais são suas fraquezas e o que de fato ele necessita. Agora nós vamos entrar num campo que é interessante do ponto de vista do indivíduo, que envolve aspectos ligados a finanças, que envolve ligados a aspectos ao jogo e que envolve os aspectos ligados a nós mesmos. Que dentro de tudo isso existe a palavra motivação. Motivação é para onde nós nos movemos, o que é que nos impulsiona. O que mantém a nossa motivação, manter a motivação é foco, persistência, intensidade, que poderia ser o mesmo que dedicação. Intensidade, vamos pensar assim, um choque de 400 volts e um choque de 8 amperes. Qual que é mais intenso? Então, intensidade é a quantidade de energia que eu estou investindo. Voltando, motivação é o que nos move. Para isso, nós precisamos desses 3 elementos: persistência, foco e intensidade. Ok até aí? Mas o que é que nos move? Nós vamos falar no campo da necessidade ou no campo do desejo. E esse ponto, ele é imprescindível para a nossa compreensão. E como que ele está ligado à questão nossa nas finanças? Necessidade é tudo aquilo que realmente nós precisamos para a nossa sobrevivência. E desejo? O desejo é a materialização da minha necessidade. É o sentido que eu dou para aquilo que eu busco, enquanto objeto, pessoa, situação. Então, por exemplo, uma das nossas necessidades é a proteção do nosso corpo com os nossos vestuários. Realmente precisa? Precisa. Porque se nós não nos protegermos do sol, do frio, da chuva, isto pode nos levar à morte. Então, é necessário. Agora, com o que é que eu vou me vestir? Qual o tipo de tecido? Qual a cor que eu vou usar? Onde eu vou comprar essa roupa? Isso muitas das vezes está no campo do desejo. E nesta hora a gente pode ter os nossos aspectos financeiros, de alguma forma,
eu vou usar a palavra traído, traído no sentido de ele nos coloca numa armadilha, numa artimanha, aonde a gente começa a confundir o que é necessário e aquilo que é o nosso desejo. E aí a gente pode perder o controle. Até aí, ok? Algum ponto que, de repente, vocês gostariam que ficasse mais claro? Olha só, então nós falamos de finanças, palavra finança, a palavra jogo, falamos dos aspectos que envolvem o jogo, falamos de motivação, os aspectos que envolvem a motivação e o que está por trás da nossa motivação, nossas necessidades e o nosso desejo, o que é um e o que é outro, e o quanto cada elemento está interligado. Um ok até aí? Então vamos lá. Sendo assim, o que nós precisamos saber e compreender? Quanto que tudo isto pode nos levar a aspectos mais saudáveis ou às vezes até a aspectos que nos levam ao vício. Então, por exemplo, nós temos algumas pessoas que têm compulsão por compra. E aí ela perde o controle do seu dinheiro. Nós temos pessoas que às vezes elas, quando eu falo pessoas, isso inclui a todos nós, tá certo? Todos nós estamos suscetíveis a isso. Por isso que lá no inicinho eu falei, finanças é uma palavra ou é um tema que nós precisamos com uma frequência maior entender, compreender por que é que nós nos comportamos de determinadas formas, por que a gente entende ou pensa ou acredita nesse tema dessa maneira. Quanto mais eu conheço, melhor eu consigo jogar este jogo que é desafiador. Tá certo? Às vezes a gente pode ganhar e às vezes a gente pode perder. E o que é mais interessante, a gente normalmente gosta de ganhar. Aproveitando só essa deixa, existem algumas coisas que às vezes vem das nossas crenças. Então, por exemplo, uma pessoa que ouviu habitualmente na sua vida alguma coisa do nível assim, você é um gastador, você não serve para nada, você não controla nada. Essa pessoa pode desenvolver uma crença e todas as vezes que ela começa a buscar alternativas, suporte para ela melhorar esse controle financeiro, essas ideias, essas palavras, essa crença é despertada nela e aí o que acontece? Ela se dispersa, ela se perde e ela retorna ao estado original, aí ela começa a gastar novamente. Falando da psicologia, todos nós somos passíveis de mudança. Todos nós podemos melhorar os nossos comportamentos, melhorar no sentido de torná-los mais adequados, tá certo? Adequados àquilo que é o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, aquilo que são os nossos ganhos. Nesse sentido, de acordo com a psicologia, nós temos estes elementos, vamos pensar, conhecimento, comportamento, sentimento, pensamento, aprendizado, que são passíveis de mudança. Para quem está acompanhando a live, para aqueles que de alguma forma acompanharão posterior e para aqueles com as quais a gente vai convivendo e compartilhando, isso é uma forma de ajudar também a mudar esses elementos que eu trouxe. Tá bom, vamos pensar assim, Kélia, entendemos o que é finanças, entendemos o que é jogo, compreendemos a palavra motivação, necessidade, desejo, foco, persistência, intensidade, resiliência. Tá bom, e agora? Como aplicar esses elementos? Tá certo? Aplicar, agora vem aquilo que um bom jogador e um bom atleta tem. Treino, persistência, procurar ajuda, não esmorecer, ser constante. E nesta hora, a gente precisa entender alguns elementos da palavra, o que?
finanças. Então, agora nós vamos partir para alguma coisa que seja mais aplicável. E, com certeza, nós podemos melhorar e, com certeza, aplicando, exercitando, nós poderemos ter resultados melhores. E, com certeza, isso vai impactar não só para a gente pessoalmente falando, como ao redor daqueles com as pessoas com as quais a gente vive, convive. Tá bom? Esta parte o César vai trabalhar com vocês. Havendo necessidade, eu e ele vamos conversando. E se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem, podem ir perguntando e a gente vai aqui anotando, registrando e trocando as ideias. Obrigada, agora vocês ficam com o César. Bom, pois bem, a Kélia deu o recado, foi um conhecimento bastante teórico, né? E coisas que a gente pode estar colocando em nossas vidas, né? E a gente, de repente, passa a não dar tanta importância em coisas que estão no nosso nariz aí. Vamos chegando, liga para os parentes, para a tia, vamos aumentar isso aí. Nós estamos aí com 20 pessoas, né? Nós temos que pôr mais gente aí assistindo essa live. Inclusive a minha comadre acabou de entrar aí, ó, a comadre Keila. Bom, o que eu vou falar para vocês é uma situação, aquela parte financeira. A parte financeira na nossa vida, ela é muito importante. Os reflexos é grande. E eu vou começar assim, ó, para vocês terem uma ideia, atletas, associados da Aparo, eu tenho certeza que a Denise está nos assistindo, a Rose, né, Rose? Eu vou começar o seguinte, ó, uma empresa, até uma instituição, a própria Aparo, ela não vive sem um controle financeiro. E nós chamamos de quê? Nós chamamos de fluxo de caixa. É muito simples. O fluxo de caixa é você olhar, saber o que entrou, né, aquilo que você vendeu, que você tem, e é aquilo que você pagou, que você tem que pagar. Então, essas duas contas são importantíssimas. Então, eu costumo dizer que na simplicidade, que quando você começa a controlar uma empresa, você começa lá com o capital de giro. Vamos supor que você tem um capital de giro lá de 100 mil reais, né? Aí você põe lá, capital de giro 100 mil, coloca lá, começa já as entradas, né? Que nós chamamos de crédito, né? As vendas, vamos supor que você vendeu lá 20 mil reais, então você coloca lá 20 mil, e aí são as despesas, né? Energia, salário, gasto com telefone, isso em organização. Então você coloca lá as despesas, vamos supor que você chegou em 15 mil, olha que maravilha, né? Sobrou 5 mil reais. E isso você começa a enxergar o que você pode estar melhorando na organização. Você pode começar a saber sobre investimento. Então, esse fluxo, ele é muito importante, né? Falar o fluxo da empresa. E é coisa muito fácil. Tem organização, tem empresa que existe sistemas muito, eu diria, científico, né? Você lança as despesas, as entradas, ele te dá todo o resultado. Mas tem muitas empresas também que usam fazer essa planilha, jogar no Excel, porque o Excel dá um gerenciamento mais rápido, né? Você enxerga melhor tudo isso. E esse fluxo, ela faz um fluxo diário, né? Você conhecer no dia do pagamento. Você pode fazer ele semanal, você pode fazer ele quinzenal, de repente mensal, anual,
Eu, na minha empresa onde eu trabalhei, a gente fazia até em 3 anos. Então, você fazia um estudo aí, o que você ia produzir, o que você ia gastar. Então, isso é muito importante, porque você, através desse controle financeiro, é o coração da empresa. Através disso aí, você começa a fazer investimentos, você começa a crescer com os pés no chão, você tem subsídios para que você não entre aí num buraco aí sem fundo e comece a ter crises, problemas, né? E organização mexe com o quê? Com gente. Hoje, uma organização, ela não só os próprios colaboradores, como a própria família dos colaboradores, né? Então, quando você tem um funcionário, você tem mais os agregados. Então, é muito sério isso. Então, aonde você tem que ter o controle para que você tenha uma gestão. Essa gestão, ela vai te trazer algo muito feliz ou algo muito infeliz, né? Então, realmente é uma coisa que você tem que cuidar. Bom, agora, transferindo isso, né, para a pessoa física, para a Poliana Prado, né, Poliana, para o Claudinho, né, para a Juliana, para o Rodrigo, transferindo isso para vocês, pessoa física, como vamos fazer? Como? Então, é isso que hoje eu quero estar colocando para vocês. Isso foi muito importante na minha vida, tanto profissional, também minha vida, tanto como família, com essa mulher linda e maravilhosa aqui. Então, é muito simples. Hoje você pode fazer um fluxo de caixa, você entra no Excel, você pode fazer pelo computador maravilhosamente fácil, tranquilo. Mas, eu não tenho computador, para com isso. Você tem celular, eu não tenho celular, tem uma folha A4, né? É muito simples, você vai colocar lá, chega a família, senta numa mesa redonda, meu filho, quanto você está ganhando? Tanto, eu ganho tanto, minha esposa ganha tanto, total, o total deu 2.700 da família. Então nós ganhamos 2.700. Vamos fazer um planejamento aqui. Vamos fazer nosso fluxo. Aí não esquece, gente, os gastos fixos. Esses aí cruéis. Vocês sabem quais são, né? Eu vou falar alguns para vocês. Se eu esquecer, a Kelly me ajuda. Nós temos a energia, nós temos água, celular, né? Que mais? Gás, bem lembrado. Os alimentos. Então a gente faz essas anotações e lá no finalzinho vai te dar o resultado. Aí vem alegria ou tristeza, né? E aí que nós temos que administrar. Aí que nós temos que ver o que vamos programar na família. Então isso que eu chamo de, isso passa a ser uma excelência, né? Você fazendo todos esses controles, você vai ter um retorno maior dentro de casa. O financeiro, gente, ele é muito importante. Esse retorno, ele vai poder programar. Se você começa fazendo essa aula, e outra coisa, não fiquem com medo de fazer. A gente pode errar. Todos nós erramos, graças a Deus, né? Nós não somos perfeitos, perfeito é Deus, mas errar nós podemos errar, mas é errando que nós acertamos. Então, o importante é vocês fazerem, porque quando vocês dominar tudo isso, essa parte que a Kelly explicou para vocês na teoria,
vocês vão ver tanto que vai ser importante encaixar isso na vida de vocês. Olha bem, vejam bem. Quando vocês começam a fazer um fluxo de caixa, quando você dá importância na financeira, é lógico, nós temos algo mais importante, que é o amor, que é a família, não resta dúvida, mas tem essa questão financeira que não podemos esquecer. Quando vocês estiverem fazendo já todo o processo de fluxo de caixa, anotando direitinho todos os seus gastos, você vai ter, olha, um planejamento melhor na alimentação. Hoje a alimentação saudável é muito importante para a saúde de vocês, né? Hoje uma alimentação saudável, você é um atleta, você pode melhorar o seu tempo, por exemplo, entendeu? Então, a alimentação é muito importante. Então, você pode fazer um planejamento melhor. Se você viu que o mês passado aquilo deu para você, você pode melhorar na alimentação, você vai procurar fazer uma alimentação mais saudável. Aí vem, você já pode pensar até mesmo numa questão, num plano de saúde básico, né? Ou no próprio SUS, você fazer as revisões direitinho, obedecer direitinho, fazer o tempo hábil, fazer os exames de sangue, enfim, você preocupar mais com a sua saúde. Remédio, por exemplo. Vocês, por exemplo, se a gente tem um planejamento, a gente vai ter que comprar remédio. Mas tem muito remédio que o governo é obrigado a fornecer para nós, porque nós pagamos impostos, né? Então, o governo ele vai oferecer remédio. Quais são os remédios? São vários. É você entrar na internet e perguntar. Eu dou um exemplo, que é o que eu acho que 90% da população usa, que é o remédio de pressão, né? Outra coisa, até eu estava orientando uma família que estava precisando de fraldas geriátricas, elas também, o governo, ela oferece esse benefício. Enfim, então, você tem essas visões, eu até chamo assim, ó, você tem que ter uma visão sistêmica. A visão sistêmica é aquela visão que você enxerga do lado esquerdo, do lado direito, atrás, na frente. Essa é a visão sistêmica. Então você tem que ter essa visão de financeiro, fazendo todo o controle, sabendo tudo que você tem, que pode você a vir ter. Por exemplo, pode melhorar no futuro uma compra de um celular, né? Você pode pensar, hoje para você comprar roupa, tem brechó aí que tem roupa melhor que às vezes numa loja, tem brechó e de preço muito acessível. Aí você começa a pensar mais, entendeu? Pode até no futuro pensar num carro, né, que vai trazer benefícios para a família. Enfim, gente, quando você faz o seu fluxo, você tem esse conhecimento do planejamento familiar, você começa a ter essa visão de um todo, né? Você vai ter mais felicidade. Então, quando você começa a pensar, a ter uma visão melhor, fazer um controle, não esqueçam disso. Hoje nós vamos sair com essa aula, que a Kélia está aqui, uma professora, que eu, assim, respeito muito, que ela ela deu uma aula aqui, as importâncias, aonde que vocês chegam, o equilíbrio, né, de ter essa questão do comprometimento, o equilíbrio que você chega. Então hoje vocês vão levar daqui essa responsabilidade. Amanhã eu quero ir na Aparo e sentar aí com vocês e perguntar, e aí, como é que tá, como foi a de lição? E isso é o seguinte, gente, isso eu aprendi com a comunidade minha aqui. A gente tem que ser multiplicador. Você chega com o seu modelinho lá, fala assim, o Márcio Tony, ó, eu fiz isso aqui, ó, ficou bom, não ficou? Aí o Márcio Tony vai fazer também, não é, Poliana? Entendeu? Aí ele vai também fazer o mesmo modelo.
E aí, gente, a gente vai ter um autocontrole de tudo isso. E aí, qual que é o reflexo? Qual que é o reflexo de você estar feliz, de você estar financeiramente bem, porque você teve um domínio, você teve um controle, né? Eu vou até lembrar vocês, você não é dessa época, mas a Denise é. Eu não sei a idade da Rose, mas... Novíssima. Então, mas na nossa época, eu fazia controle, eu e a Kélia, no canhoto do cheque, não era? Isso. A gente colocava assim o saldo e quando fazia o cheque, dava o valor, a gente tirava o valor e tinha o saldo do banco, entendeu? Então a gente tinha esse autocontrole. Isso é antigamente, né, Denise? Mas hoje não, hoje é muito diferente. Hoje existe a tecnologia. E aí, gente, qual que é o retorno de tudo isso? Qual que é o retorno? O retorno é você estar feliz, é você estar se realizando. O retorno é você vai ficar em atividade, você vai ficar saudável, você vai se preocupar do compromisso com a Aparo, você vai preocupar com o compromisso de fazer uma ginástica, fazer uma fisioterapia, e você vai estar disposto a isso. Olha só o reflexo nosso que nós temos dentro de um título hoje, o tema que nós estamos discutindo. Então, isso é muito importante para todos vocês. Então, vocês, para mostrar que tem um controle familiar, o retorno vai ser para vocês mesmos. O retorno é de vocês, né? Aí tudo vai poder dar um resultado favorável. Eu fico assim, o tempo é muito curto, eu já estou sendo cobrado aqui, né, que nós já estamos aí estourando o tempo, mas eu queria deixar para vocês o seguinte: a vida, ela é para ser vivida. Então, gente, viva a vida, sejam felizes, planeje a vida de vocês, façam de tudo para fazer um planejamento. Planeje, faz um fluxo de caixa, planeje o ano, planeje o final do ano. Janeiro tem aqueles pagar IPTU, IPVA, IPTQ, aquele mundo de impostos. Nunca esqueçam disso. Se preocupem com vocês. Vocês são a peça principal do mecanismo, né, que está dentro de cada um para funcionamento. Foi um prazer muito grande estar discutindo aqui com vocês. Eu teria assim, muita coisa ainda para estar conversando, mas o tempo é bem limitado. Mas é essa questão que eu quero deixar para vocês. E ainda vou fazer uma visita aí na Aparo, eu e a Kélia. E como diz o velho professor, né? Tem prova. Ó, tá bom? A gente vai continuar, né? A gente vai estar falando mais coisas aqui. Bom, então só vamos fazer uma linha do tempo no que nós trabalhamos. Iniciamos, né, a nossa live, eu falei do termo finanças, jogo, que pressupõe as questões do jogo, os elementos de um bom jogador, a questão da motivação, necessidade, desejo. O César explanou sobre a questão financeira propriamente dita, a questão do fluxo de caixa, né, a questão daquilo que nós ganhamos em termos de salário, em termos de, às vezes, como é que fala? Um presente de Natal, um 13º, e aquilo que nós gastamos. Ele falou da periodicidade, né? Não, aqui, ó, Claudinho, não fica com medo não, Claudinho, manda caneta. Olha aí o que a Rosa escreveu, Claudinho. Vale tudo, cara. Cofrinho, poupança. Poupança, cara. Põe R$5. Cofrinho, põe a moeda de 10 centavos. Vale tudo. Então, desculpa, Kelly. Imagina. Aí, neste caso, ele fala do fluxo de caixa, de uma planilha que a gente pode fazer, ou no Excel, ou manual, ou tem lugares que tem um sistema. E tem aqui algumas coisas que vocês foram falando e eu fui anotando. Eu vou começar realmente por essa questão que o Claudinho trouxe, que chama a atenção. Nos diz assim,
Nossa, tô até com medo de fazer as contas. Realmente, gente, quando a gente desconhece alguma coisa, a gente fica com receio. Mas tudo aquilo que nos passa e nos é possível de termos conhecimento, isso nos alivia. Momentaneamente, a gente pode realmente ter esse medo, esse receio. A gente pode, às vezes, chegar num resultado que a gente, de repente, não queria, não é tão favorável e nos impactar negativamente. Mas quando eu conheço, eu posso buscar alternativas para mudar. Isso é o bacana, isso é o importante. Por exemplo, às vezes a gente vai ao médico, eu estou com receio de ir ao médico e descobrir alguma coisa que não seja tão boa. Mas quando eu descubro, eu posso cuidar. Não é assim? Então, quanto mais a gente conhece, melhor a gente pode cuidar e a gente também pode liberar espaço para outras coisas boas que virão. Esse é o lado interessante da vida. Então, Claudinho, pega esse medo, deixa ele do lado, bora fazer uma planilha e você vai ver que fez a planilha, assustou? Foco. O que é que eu posso melhorar? Uma coisa que é engraçada, a gente fala assim... a gente não joga dinheiro fora. Joga dinheiro fora, sim. Joga. Sabe por quê? Quantas vezes a gente compra as coisas de verdura lá na geladeira, esquece um pacote de couve lá no meio, lá dentro da gaveta, de repente a couve perdeu, nós não comemos, jogamos fora. Jogamos dinheiro fora, sim. Então nós precisamos ter noção de tudo aquilo que nós gastamos e o dinheiro que entra. Então, 13º é uma maravilha. Dinheiro abençoado. Só que a gente acha que é a mais. E aí, lembra do que o César falou? É um a mais que, na verdade, logo no inicinho do ano, a gente tem o quê? IPVA, IPTU, material escolar. Às vezes, para quem é atleta aí, na Paro, né? Muitas das vezes a gente pode ter uma bolsa. Como é que eu estou usufruindo dessa bolsa? E se eu perder essa bolsa, eu posso continuar investindo? Eu posso continuar fazendo uma programação melhor daquilo que é o investimento na minha nutrição, daquilo que é o investimento no meu condicionamento físico, né? Eu lembro que vocês já tiveram outras lives aí, né? Do sono, do cuidado bucal, da nutrição. Olha quantos elementos a gente precisa entender. E aí, o Clayton lá atrás colocou uma pergunta assim, ou uma observação. Nós precisamos ter um controle, sim, mas nós precisamos ser cautelosos para que a ambição não fale mais alto. Ambição no sentido de existem aquelas pessoas que a gente fala que são miseráveis no sentido de mão de vaca, né? E ele não vive a vida, ele guarda tudo. E o que é pior, quando ele parte dessa para uma melhor, ele ainda vai deixar um grande problema aí, porque não tem nada que dá mais problema do que a chamada de herança, né? Quantas brigas infinitas por conta disso. E às vezes a pessoa é tão ambiciosa que ela também acaba atropelando questões de valores, questões do que o César falou, ligado ao amor, ao cuidado, ao carinho, ao zelo para com o outro. Então, é importante controlar? Sim, mas uma atenção à questão da obsessão. Isso é necessário, tá certo? E a Poliana também vem e complementa, é necessário uma atenção em todas as áreas. Isto, da mesma forma, Poliana, como a gente está falando de finanças, é importante um olhar assim, vamos pegar as lives anteriores, como é que eu estou cuidando da minha saúde bucal, como é que eu estou cuidando da questão do meu sono. Isso é um controle, é estar atento. Daí a importância do autoconhecimento. A Ivone está aqui nos dizendo, o gancho é se motivar, ou seja, é foco, eu tenho que ter uma direção. Eu preciso persistir, eu preciso insistir. Existe uma coisa, eu tive a oportunidade de trabalhar na granja, e na granja a gente contratava famílias. E existiam famílias em que cada um trabalhava por si. Existiam famílias que eram no coletivo. A família que trabalhava por si, cada um tinha boas roupas, comia bem, tá certo?
só que não conseguiam gerar algo que fosse em prol de todo mundo. Aqueles que a família trabalhavam no coletivo conseguiam assim, ó, compravam um terreno, daqui a pouco construía uma casa, tá certo? Ou mobiliava essa casa, né? De repente uma geladeira que pifou, conseguia construir isso de uma forma melhor. Então, nesse sentido, o que acontece? A família trabalhava em equipe. Ó, vocês atletas de novo, quantas vezes a gente precisa trabalhar em equipe? Tá certo? Por exemplo, eu e o César, quando tudo que nós vamos pensar financeiramente é junto. O que o César ganha e o que eu ganho é algo que está em primeiro lugar, a nossa família. Aí é claro que de repente ele gosta de pescar, ele vai reservar alguma coisa para ele investir em vara de pescar, em linha, em anzol, tá certo? Ok. Eu gosto de acessório, por exemplo. Então, eu vou ter que fazer o quê? Quanto que eu posso? Ah, interessante, moçada. Se eu gosto de acessório, hoje tem uma série de coisas aí no YouTube que pode nos permitir aprender a fazer. Então, nós também precisamos nos reinventar. E nesse reinventar, o que a gente vai fazendo? Né? A gente vai economizando. De que maneira, de que forma eu posso investir melhor o meu dinheiro? Foi que o Dani falou lá, Kelly, ó, a segurança, né? E não do imediatismo. Isso é muito importante, o Dani. A segurança é fundamental. As coisas de imediatismo só dá merda. Então, desculpa a palavra, mas imediatismo é muito perigoso, né? Outra coisa que falou aí, que eu achei legal, a Núbia, que é o equilíbrio. Isso realmente traz, desculpa aí, é o Billy. O equilíbrio traz pra gente, assim, uma coisa tão interessante, porque o equilíbrio você pode começar a pensar assim, ó, o equilíbrio é financeiro, amor, família, tudo na casa. Então, esse equilíbrio, parabéns, ele é muito importante. Então, realmente, é uma coisa que a gente tem que pontuar. Existe até uma expressão, eu vou ler aqui, é Mathieu Ricard. É um bioquímico que se tornou um monge e ele é considerado um dos homens mais felizes do mundo. E ele escreveu um livro chamado Felicidade, a Prática do Bem-Estar. E é interessante o que esse Mathieu traz. Ele diz assim, ó: o desejo tanto pode nutrir a nossa existência quanto envenená-la. Ou seja, nós temos que ter o cuidado dos extremos. Então, o que é o equilíbrio? É esse eterno exercício de buscar o quê? Onde eu me encontro. Só que para isso eu preciso parar um pouquinho. Né? Vamos pensar assim, ó, para, respira, analisa, tenta entender por que você está buscando aqueles elementos, tá certo? Tenta entender aonde que aquilo vai contribuir com o seu desenvolvimento, com o desenvolvimento daqueles que estão ao teu redor. Nós temos hábitos e costumes muito ligados a uma influência social, né? Que de repente aquilo não faz parte do nosso foco, do nosso objetivo, mas isso chega até nós. E hoje, vou fazer um adendo aqui, nós temos aí a questão dos Instagrams, Facebook, WhatsApp, internet, quantas coisas chegam para nós. Às vezes eu vi um vestido que eu gostei do modelo, eu clico lá naquele vestido, alguém já acha que eu quero comprar roupa e começa a me bombardear. Eu não estava nem pensando em adquirir roupa, mas aquele ali vai ficar como uma mensagem para mim. E de alguma forma, eu necessito? Não, mas eu começo a desejar ter uma roupa. Então, nós realmente precisamos desse conhecimento, tá certo? Alguém falou aí das reservas, né? Muito interessante. Já vamos finalizar aqui, tá certo? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade,
algo que de fato a gente consiga contribuir com vocês, já façam, porque nós vamos agora caminhar para a finalização da nossa live, certo? E nós não podemos esquecer, eu e a Kelly até pontuamos junto essa questão que está hoje na nossa pele, que é a questão da Covid. Perfeito. Né? Então, eu, a Kelly e meus filhos são pessoas que nós estamos usando as máscaras. Então, nós pedimos a todos vocês essa seriedade, cada um faz a sua parte, aquela história da formiguinha. Então, cada um faz sua parte, não vamos partir aí para a briga, mas faz a sua parte. Essa é uma preocupação constante. E isso trouxe também problemas, né, na questão financeira. Então, começa a colocar essa questão também nas particularidades de cada um. Né? Se hoje você vendia, por exemplo, bala lá no semáforo e a coisa caiu, então o que eu posso fazer melhor? Então, começa a pensar alternativas. Então, isso veio para nós, para a gente estar buscando na nossa vida alternativas melhores. Então, é uma coisa que a gente tem que preocupar dentro de casa e fora de casa. E nós somos dotados de talento, tá? A vida nos coloca desafio e muitas das vezes a gente descobre o nosso melhor nessas condições mais desafiadoras, tá certo? No caso aqui, o que o César disse, né? O Covid veio. Quem é responsável? Bom, não adianta buscar um responsável para isso, mas o que eu posso fazer em relação a esse Covid? Como que eu posso caminhar, migrar? Como que eu posso, de alguma forma, me proteger os que estão ao meu redor? Se de repente eu perdi o emprego, como que eu vou buscar alternativas para poder angariar alguma coisa que me permita sobreviver, que permita eu ter condições de continuar me alimentando? Lembrando, moçada, que às vezes, nós não conseguimos tudo sozinho. Nós precisamos de ajuda. Exatamente, nós não somos, hoje tudo que a gente faz, a gente sozinho não consegue fazer nada, juntos nós mudamos o mundo. Olha, foi um prazer muito grande falar com vocês, eu estou na felicidade muito grande. Amparo, eu tenho um carinho muito especial para Amparo, com a Denise, com a Rose, eu agradeço muito pela confiança e pelo carinho, viu Denise, viu Rose? Muito obrigado. E a todos vocês, esse carinho de vocês realmente nos trouxe bastante alegria, as perguntas, e a gente vai marcar, se Deus quiser, assim que terminar essa Covid, a gente vai marcar uma ida aí na Amparo para bater um papo com vocês. Meu muito obrigado e agradeço a toda a família Amparo. Agradecer aqui, né, a Núbia, que fez aí um carinho com a gente, o Daniel, um pouquinho lá atrás, né, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, a Ivone, grande parceira também na Amparo, está reforçando aí, nesse tempo de Covid, gente, não vamos deixar, olha, o uso da máscara, higienização das mãos, dos materiais que a gente tem acesso. Lembrando que eu e o César não estamos com máscara, porque nós estamos juntos aqui, tá certo? É a nossa residência, mas a gente tomou todos os cuidados. Então, é preciso. Isso vai passar, mas depende de cada um de nós. E nós não podemos pensar só em nós temos que pensar no coletivo. Reforçando e finalizando. Não tenham receio, coloquem a mão na massa. Nós não conseguimos chegar ao final dos degraus de uma escada sem subir o primeiro degrau. Façam, insistam, persistam. Meu carinho todo especial a Amparo, a todos vocês, muitas saudades, que Jesus nos proteja e nos abençoe e que a gente possa continuar compartilhando e crescendo juntos. Muito obrigada pela oportunidade. Um grande beijo a vocês. Tchau.